Hoje, basta abrir o Spotify, digitar o nome de praticamente qualquer música do mundo e em menos de um segundo, ela começa a tocar. São mais de 100 milhões de músicas disponíveis na palma da sua mão. Você pode ouvir um lançamento que acabou de sair, uma gravação feita há mais de 100 anos, tudo instantaneamente. Mas você já parou para pensar no caminho que percorremos até aqui para chegar a esse nível de facilidade? Pode parecer estranho, pois quem nasceu na era dos smartphones, mas durante muito tempo ouviu música, exigia planejamento, paciência, até um pouco de sorte. Não existiam playlists prontas, recomendações por inteligência artificial ou um catálogo infinito disponível no bolso. Cada geração viveu sua própria revolução tecnológica e precisou se adaptar às limitações da época. Então hoje, abra o baú do entusiasmo, porque vamos viajar no tempo e descobrir como era ouvir música antes do Spotify. Muito antes da internet existir, o disco de vinil reinava absoluto. Para milhões de pessoas, ouvir um álbum não era apenas apertar um botão, era um verdadeiro ritual. Primeiro, era preciso escolher cuidadosamente o disco na estante, limpar o LP da capa segurando apenas pelas bordas para evitar marca de dedo, e muitas vezes, limpar a superfície com uma escova especial para não remover a poeira. Só então o disco era colocado sobre a vitrola e a agulha descia lentamente até tocar os sulcos. O pequeno estalo que antecedia a música acabou se tornando um dos sons mais nostálgicos da história. Mas apesar de todo o charme, o vinil também tinha seus desafios. Um simples arranhão podia comprometer uma música inteira, fazendo a agulha repetir o mesmo trecho inúmeras vezes. Muita gente recorria a um truque curioso: colocar uma moeda sobre o braço da vitrola para aumentar o peso da agulha e tentar fazê-la passar pelo disco. Além disso, o LP armazenava cerca de 20 minutos de música de cada lado. Quando terminava, não havia botão de repetir automaticamente, era preciso levantar do sofá, virar o disco e reiniciar toda a experiência. Hoje, isso parece trabalhoso, mas naquela época fazia parte do encanto. E antes de existir algoritmos sugerindo músicas, quem decidia o que faria sucesso era o rádio. As emissoras eram responsáveis por representar os novos artistas e lançar grandes sucessos do momento. Milhões de pessoas ouviam exatamente as mesmas músicas todos os dias, nos mesmos horários, criando uma sensação de conexão difícil de encontrar atualmente. Era comum esperar horas para ver sua música favorita tocar. Alguns rádios aceitavam pedidos dos ouvintes por telefone. Se o locutor atendesse a ligação e escolhesse seu pedido, uma alegria enorme. Muitas vezes, ele ainda anunciava o seu nome e sua cidade ao vivo, transformando aquele momento em algo inesquecível. Nas décadas seguintes, muitas casas brasileiras tinham um enorme móvel de madeira na sala, a famosa radiola, muito mais do que um simples aparelho de som. Ele reunia rádio, tocava discos, e alguns modelos, até gravador. Era praticamente o centro das reuniões familiares. As pessoas se reuniam para ouvir música, conversar, dançar ou simplesmente passar o tempo juntas, diferente dos dias atuais, em que cada pessoa escuta uma playlist diferente, usando fones de ouvido. Naquela época, ouvir uma música era uma experiência coletiva. Toda a família compartilhava as mesmas canções e criava memórias ao redor daquele móvel que dominava a sala. No final dos anos 70, surgiu uma invenção que mudou completamente a relação das pessoas com a música: a fita cassete. Pela primeira vez, era possível gravar músicas em casa e montar suas próprias coletâneas. Nasceu as famosas mixtapes, fitas personalizadas com músicas escolhidas especialmente para uma viagem, uma festa ou até para presentear alguém especial. Pouco tempo depois, a Sony lançou um aparelho que se tornaria um verdadeiro ícone da cultura pop, o Walkman. Pela primeira vez na história, era possível caminhar pelas ruas ouvindo sua própria trilha sonora. Hoje, isso parece absolutamente comum, mas naquela época era uma revolução tecnológica. Claro que essa liberdade tinha seus inconvenientes. As fitas frequentemente enroscavam dentro do aparelho e eram literalmente mastigadas. Quem viveu essa época certamente se lembra da cena desesperadora. Se abriu o compartimento contra metros de fita totalmente embolados. Foi então que uma ferramenta improvável virou a melhor amiga de todo mundo: a caneta esferográfica. Bastava encaixá-la na engrenagem da fita e girar lentamente para rebobinar tudo sem rasgar. Outra tradição inesquecível era gravar música diretamente do rádio. O dedo ficava preparado no botão da gravação, esperando exatamente o momento em que a música começasse. O único problema era o locutor, que quase sempre resolvia anunciar o nome da emissora bem nos últimos segundos da canção, estragando a gravação perfeita. Já na década de 90 surgiu uma tecnologia que parecia perfeita: o Compact Disc, mais conhecido como CD. Pela primeira vez, o áudio era totalmente digital, sem os chiados característicos do vinil e sem desgaste na fita cassete.
Também era possível trocar a faixa instantaneamente, repetir músicas e avançar ou retroceder com apenas um botão. Para muita gente, aquilo parecia o futuro. Não demorou para aparecer o Discman, uma espécie de Walkman para CDs. A ideia era fantástica, mas havia um pequeno detalhe: ele odiava o movimento. Bastava um buraco na rua, uma corrida para pegar um ônibus ou uma simples caminhada mais apressada para o laser perder a leitura do disco e fazer a música pular. Os modelos mais modernos ganham uma tecnologia chamada anti-choque, que armazenava alguns segundos da música na memória para evitar essas interrupções. Na época, parecia tecnologia de outro planeta. Quem queria levar músicas precisava carregar uma enorme pasta cheia de CDs. Alguns comportavam 50, outras 200. Escolher o álbum certo em meio àquela coleção fazia parte da rotina de qualquer apaixonado pela música. Agora, já no começo dos anos 2000, tudo mudou novamente. O formato do MP3 revolucionou a indústria musical ao reduzir drasticamente o tamanho dos arquivos de áudio sem perder tanta qualidade. Pela primeira vez, uma música podia ser enviada pela internet, mas só havia um detalhe: a internet era extremamente lenta. Quem viveu a época da internet de escala jamais esquece o barulho característico do modem tentando estabelecer a conexão. Depois, aquele som metálico quase alienígena começava a longa espera. Baixar apenas uma música podia levar meia hora, uma hora ou até mais, dependendo da velocidade da sua conexão. Existia uma regra que toda família conhecia muito bem: ninguém podia usar o telefone, bastava alguém tirar o aparelho do gancho para fazer uma ligação e toda a conexão era interrompida. O download parava imediatamente, obrigando você a começar tudo de novo. E foi justamente nessa época que programas como Napster, Casa, Pineware, Ares Galaxy, Emory, BeaShared, ForShared e o Mediafire se tornaram extremamente populares. Encontrar uma música era quase uma caça ao tesouro. Muitas vezes o arquivo tinha o nome da banda certa, mas era outra música completamente diferente. E em alguns casos a qualidade era péssima, em outros o arquivo estava corrompido. E ainda havia o maior problema de todos: os vírus. Bastava baixar um arquivo infectável para colocar todo o computador em risco da sua família. E depois de tanto esforço para baixar as músicas, chegava a melhor parte: transferi-las para um MP3 player. Aqueles pequenos aparelhos, muitos deles do tamanho de um pendrive, conseguiu armazenar centenas de músicas em um espaço minúsculo. Não existiam discos girando nem fitas para enrolar. Você podia correr, andar de bicicleta ou viajar sem medo da música parar. Pouco tempo depois surgiram os MP4 players, que prometiam muito mais do que apenas tocar a música. Eles exibiam vídeos, fotos, rádio FM e até pequenos jogos. As telas eram minúsculas, a resolução deixava bastante a desejar, mas para a época aquilo era impressionante. Era como carregar um pequeno centro de entretenimento no seu bolso. Em 2001, a Apple apresentou um aparelho que redefinia completamente a maneira como consumíamos música: o iPod. Seu logo era simples e poderoso: 1000 músicas no seu bolso. Aquilo parecia impossível. O iPod não era apenas um tocador de música, ele apresentava um novo estilo de vida: organizar a biblioteca no iTunes, editar corretamente o nome das músicas, adicionar a capa dos álbuns e montar playlists personalizadas virou um verdadeiro hobby para milhões de pessoas. Quem tinha um iPod sentia que carregava a tecnologia mais avançada do mundo nas mãos. E com a chegada da internet banda larga, Wi-Fi e dos smartphones, uma pergunta começou a fazer sentido: por que continuar baixando as músicas se elas poderiam ficar armazenadas na internet? E foi assim que nasceu o Spotify em 2008. A ideia parecia quase mágica. Em vez de comprar CDs, gravar fitas ou passar horas esperando o download terminar, bastava abrir o aplicativo e ouvir praticamente qualquer música já lançada instantaneamente, sem ocupar espaço no celular, sem vírus, sem pastas cheias de arquivos e sem precisar carregar aparelhos especiais para isso. Hoje, essa facilidade parece normal, mas olhando para trás, percebemos que em poucas décadas passamos de um mundo que era preciso limpar o disco de vinil antes de ouvir uma música para outro e que basta pedir uma canção por comando de voz. Talvez nunca tenha sido tão fácil ouvir música quanto é hoje. Ainda assim, existe algo que o streaming jamais conseguiu substituir: a emoção de comprar um CD novo, abrir o plástico pela primeira vez, folhear o encarte, decorar as letras das músicas ou esperar pacientemente sua canção favorita tocar no rádio para apertar o botão de gravar. Esses pequenos rituais marcaram a infância e a juventude de milhões de pessoas. E de certa forma, são justamente essas dificuldades que tornavam cada música muito mais especial. Agora eu quero saber: qual foi a primeira forma que você usou para ouvir música? Vinil, fita cassete, CD, MP3? Ou você já nasceu na era do Spotify? Conte aqui nos comentários. E se você gostou dessa viagem no tempo,
Deixe seu like, inscreva-se no canal e nos encontramos no próximo episódio do Baú do Entusiasta. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo.